irmãos, louvado seja Deus pela vida das nossas crianças. Vamos lá, a palavra de Deus. Nós estamos nessa série, minissérie de mensagem intitulada Família, a base da igreja, onde estamos vendo todos os ataques que a nossa família sofre nos dias de hoje, tanto pelas trevas quanto por esse mundo que tenta influenciar de todas as maneiras como nós devemos nos conduzir dentro dos nossos lares e, consequentemente, também dentro da igreja. Porém, Deus, através da sua palavra, nos guia e nos exorta para que nós nos voltemos para Cristo Jesus. E hoje, o título da mensagem é O Homem da Casa. O Homem da Casa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Família, a base da igreja. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E o tema da mensagem de hoje é o homem da casa. Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à sua mulher, como a parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos a Ti, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra, Pai, o nosso coração e entendimento, para que nós consigamos enxergar, Senhor, tantas verdades que existem em apenas um verso. Fale ao nosso coração, edifique a nossa vida, que possamos sair daqui hoje, Deus, sabendo muito mais acerca do que é a Tua vontade para nós do que quando nós entramos. Nós Te louvamos, bendizemos e Te agradecemos, e fazemos isso nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, a família, sim, ela está sobre ataques. Ataques do mundo, onde a nossa sociedade tenta infringir regras e mais regras a cada dia. Todas elas baseadas em pecados e com um único intuito: nos afastar da presença de Deus. Essa semana, o nosso legislativo, mais uma vez, corroborou com isso. Hoje nós, pastores fiéis à palavra de Deus, servos fiéis à palavra de Deus, ministros do Evangelho, assim como todas as outras pessoas, tem que tomar muito cuidado com as palavras, usá-la com sabedoria, porque lei, se você se opõe, isso gera, inclusive, prisão. Nós sabíamos disso porque Cristo avisou que assim seria. Mas nós, como servos do Senhor, temos que continuar firmes na rocha que é Cristo. Com sabedoria, com entendimento. A palavra, sim, ela tem que ser pregada. Não só para esse mundo aí fora, mas para nós também. A família, ela também está sobre o ataque do inimigo das nossas almas, que também dia a dia nos tenta em diversas áreas. Também com o mesmo intuito, nos afastar da presença do nosso Deus. Todo general que se preze, ele vai usar de muita estratégia para tentar vencer a guerra. E a guerra que está sendo travada comigo, com você, e com a minha e com a sua família, apesar de saber que o general inimigo ele já foi vencido, até o momento em que se cumprirá a sua devida punição, ele tentará usar de meios, formas e todo tipo de estratégia para ter êxito em sua missão de confundir, iludir e nos afastar da presença do nosso Deus. E como um bom estrategista, sabendo que boa parte do que nos complicará parte de nós mesmos, devido darmos mais ouvidos ao nosso coração do que a Deus, ele vai agindo sorrateiramente, sem fazer muito esforço,
minando as defesas, conquistando o terreno, providenciando para que seja feita a nossa vontade. E o líder, o homem, o marido, o servo, esse irmão está no topo da lista. Pois eles sabem que se o líder cair, cai todo o restante. Da mesma forma como vemos o líder do lar, da família, se voltar a Cristo, a influência dessa decisão na vida dos liderados, ou seja, da família, é impressionante, irmão. A grande maioria dos familiares também se voltará ao Senhor, se conseguir ver Cristo na vida do pai, do marido e do servo. E as trevas sabem disso. Por isso os ataques. Líder desorientado é família dispersa. Família dispersa, presas fáceis para Satanás e o mundo. A palavra de Deus estabelece de forma bem clara uma ordem de governo dentro de uma família. Deus comissiona o homem como cabeça do lar, conforme está lá em Efésios capítulo 5, verso 23. E uma vez essa prerrogativa dada a ele pelo próprio Senhor, significa que a palavra final sobre qualquer tipo de assunto prático ou espiritual que tange a vida familiar é do líder, é do homem. Porém, isso não significa que o homem esteja sempre certo. E também que ele jamais deva ouvir a sua esposa. Em Gênesis capítulo 21, verso 12, nós vemos o próprio Senhor exortando Abraão a dar ouvidos à sua esposa, Sara. A função dada ao homem como cabeça do lar não tem amparo bíblico quando a forma de ser e agir, ela é autoritária. A autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra bem diferente e não agrada a Deus. Ser o cabeça do lar nunca foi sinônimo de sentar num trono e dali ficar dando ordens como bem entende. Apesar da autoridade que Deus dá a ele, ser cabeça de um lar é muito mais do que ser um mandão. E a importância disso, irmãos, está justamente em cada líder ter a real consciência do seu papel dentro do lar. Isso com a esposa, com os filhos, enfim, com a sua família. E essa noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós iremos buscar essa consciência para que nós, maridos, cabeça dos nossos lares, esposas, filhos, vivamos todos os princípios de Deus para uma vida familiar que glorifique o seu santo nome. Amém, irmãos? E esse entendimento é fundamental, não só para quem é casado, para os solteiros principalmente, para entender como que se deve portar dentro de um casamento. Pois sim, chegará o seu momento, para que comece do modo correto a vida a dois, segundo a vontade do nosso Deus. E o primeiro ponto, segundo a palavra de Deus, é que o homem, ele é responsável por sua família. A primeira pergunta que surge aos maridos é: será que nós compreendemos o que significa ser responsável pela nossa família, pelo nosso lar, segundo a ótica de Deus? O que isso significa de forma prática? Significa que Deus irá cobrar de forma pessoal cada um de nós a vida a qual foi conduzido o meu e o seu lar, a minha e a sua família. Para entendermos melhor das nossas esposas, Deus irá cobrar sobre a vida dela. E dos nossos filhos,
a vida deles. Mas de nós, irmãos, os homens, os líderes, os maridos, Deus irá cobrar nossa vida particular e a vida das nossas esposas e dos nossos filhos. Sabe por quê? Deus nos responsabiliza por nossas famílias. É simples assim. Nós somos os responsáveis pelo nosso lar. E haverá um dia em que Ele nos irá chamar a essa responsabilidade. E Deus irá nos perguntar: como foi a vida da sua família? Essa pergunta, irmão, não será feita a mim e a sua esposa, não. Mas a mim e a você, queridos. As nossas esposas será perguntado: como você auxiliou o seu marido na sua vida? E aos filhos, como foi a sua obediência aos pais? Lá em Gênesis, ainda no Éden, apesar da Eva ter pecado primeiro, Deus dirige a questão a quem? A Adão, ao líder. Deus pergunta: Adão, o que houve, Adão? E Adão, mais do que depressa, responde a Deus, fazendo uma acusação: Senhor, foi ela. Tentando o quê? Transferir a responsabilidade que era dele. Percebem o tamanho da confiança que Deus deposita em mim e em você, homem? Deus nos confia um verdadeiro tesouro, que é a minha e a sua família. E Deus nos diz: eu e você, nós teremos que prestar conta desse tesouro quando estivermos diante dele. Em última análise, nós seremos responsáveis pelo que acontecer com nossas esposas, filhos e com nossas famílias. Irmãos, nós seremos responsabilizados por aquilo que o nosso lar se tornar. E aqui, sobre a perspectiva do cumprimento das nossas responsabilidades, e não das escolhas erradas que tanto o filho ou esposa possa tomar. Portanto, o papel primário, primordial, básico, o papel-chave de um homem, de um marido, é fazer com que o casamento funcione bem. Se o casamento vai mal, seja lá pelo aspecto que for, a responsabilidade final para Deus é do marido. Deus nos colocou para zelar pelo casamento, zelar pela família, zelar pelos filhos, como se cuida de um tesouro valiosíssimo. O que também não significa que a esposa não tenha responsabilidade alguma quando as coisas andam mal. Irmão, preste atenção. A responsabilidade primeira, é do cabeça, é do homem, é do marido. Mas a esposa também tem as suas responsabilidades. Por isso a importância da comunhão dentro de um lar, onde cada um deva saber o que lhe compete. Pois qualquer um que desandar, irmãos, ambos terão que prestar contas, sendo que a responsabilidade máxima é do homem, é do marido. E se você, irmã, ama seu marido, seu dever como esposa é auxiliá-lo nessa missão. Em tudo. Desde que seu marido, em tudo, esteja submisso a Cristo. Amém? E o segundo ponto que devemos observar em um marido de princípios, ele não é dado ao comodismo. Deus colocou o marido na função de cabeça, de líder, para que através dele toda a família, todo o seu lar fosse abençoado. Mas para isso, o marido deve fugir da condição de comodidade. Comodidade. Então, se as coisas andam mal dentro de um lar, o marido ele deve se humilhar diante de Deus e reconhecer que falta algo. Que algo está fora do lugar.
Não adianta dizer, mas a minha esposa, mas esses meus filhos. Irmãos, não são os filhos, não é a esposa. Somos nós que temos que dobrar o joelho. Deus nos deu essa prerrogativa de liderança para sermos, além de marido, pai, profeta e sacerdote do nosso lar. E aí a pergunta que fica é: será que nós estamos exercendo tudo isso em plenitude dentro do nosso lar? Se a resposta for sim, e a esposa não corresponde, e os filhos não correspondem, irmão, peça a Deus que converta o coração deles, pois é muito provável que isso não tenha acontecido ainda. Se a resposta for não, tanto os filhos quanto a esposa, podendo até ser convertidos, os problemas irão se agravar apesar disso. O que não pode acontecer é o homem, o líder, constatar tudo isso e simplesmente dar as costas. Não, isso aí não tem jeito não. Quer saber? Eu não vou nem me estressar, não vou nem perder tempo com isso. Irmãos, entenda, líder não age assim. Um marido não age assim. Um pai não age assim. Um profeta do lar não age assim. O que dirá um sacerdote? Sabe quem pode agir assim? Apenas um rei. Apenas um rei. Apenas aquele que dá as ordens. E se somente essa for a ação no lar, na família, se só essa posição de rei que lhe agrada, você está em desconformidade, irmão, com o mandamento do Senhor. Tá, pastor, mas como é que eu faço isso? Vamos lá. Você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você ora com a sua esposa? Você elogia ela pelo que ela é e pelo que ela faz a você? Você ensina os seus filhos à luz das Escrituras, à luz do Evangelho? Ou transfere isso para a classinha da igreja? Corrige, você exorta, você dá direcionamento? Você lê as Escrituras com a sua família? Você medita nela junto com eles? Sua família vê Cristo nas coisas que você faz, na forma como você age, como eu ajo, como nós nos comportamos. Mas é tão difícil. Pastor, você não conhece a minha família não, para estar falando desse jeito. Deus conhece, irmão. Deus conhece. E também conhece a mim e conhece a você. Irmãos, um líder, um comandante não fica vendo o seu navio afundar sem fazer nada. Portanto, irmãos, assumir esse papel no lar, na família, não é uma opção, mas é um mandamento, é uma ordem. E mandamento e ordem na Bíblia pressupõe o quê? Obediência. Um detalhe muito importante aqui. Nós lemos em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Mas se você ler dos versos 1 ao verso 6, nós lemos o 7 apenas. Mas se você ler do 1 ao 6, você notará que Pedro está dizendo para as mulheres serem submissas ao marido, mesmo que sejam incrédulos. Para que eles vejam Cristo Jesus através da vida delas e se convertam ao Evangelho. Mas aqui no verso 7, Pedro, ele vai generalizar com os maridos. Seja ele marido descrente, como maridos crentes em Cristo Jesus. E por que é importante isso? Maridos, assim como esposas, mesmo que seu cônjuge não conheça a Deus, viva para ele como se ele conhecesse.
Evidencie o caráter de Cristo na vida dele. Pois se for da vontade de Deus que ele seja salvo, quem você acha que Deus vai usar como instrumento na conversão dele? É a esposa, é o marido. Amém, igreja? Outro ponto que Deus deixa explícito, seu desejo aos homens, quanto aos princípios que devemos exercer, está na parte A do verso número 7. Mantenha a sua Bíblia aberta, volte lá no texto e leia comigo só a parte A do versículo de 1 Pedro 3, 7. Diz assim: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar. Em outras palavras, homens, participem da vida comum do seu lar. Aí você pode estar pensando assim: pastor, para mim essa ordem aí, ela é, sei lá, ela é meio desnecessária. Mas nesse ponto aí, pastor, pode ficar sossegado, eu estou bem tranquilão, estou bem tranquilo. Já faz anos, e nos anos que eu estou casado, e tantos anos vivendo debaixo do mesmo teto, tantos e tantos anos sentando na mesma mesa para comermos juntos, tantos e tantos anos dividindo a nossa cama, tantos e tantos anos tendo ido às compras, à feira, às festas, aos compromissos, sempre juntos. Partilhamos nossas contas da casa também juntos. Então essa ordem para mim, pastor, de verdade, eu creio que ela não seja tão necessária assim não. Mas será que é sobre isso que Pedro está falando aqui? Será que a vida comum de um lar se limita a uso e costumes apenas? Irmãos, é óbvio que não. A implicância disso é muito mais do que possamos imaginar. E isso tudo por si só está implícito numa vida conjugal, na vida de uma família. O que não significa que eles de fato têm uma vida comum. Tem muitos casais que vivem a sua própria vida, mesmo estando debaixo do mesmo teto, fazendo tudo isso que foi dito aqui. Meus irmãos, nessa sociedade moderna a qual nós vivemos hoje, se a esposa não trabalha fora, o marido sai cedo para trabalhar e na grande maioria das vezes volta à noite. Ou seja, quem cuida do lar, quem faz o barco andar de fato, são as mulheres. Há exceções, mas na sua grande maioria esse é o contexto. É ela quem cria os filhos, é ela quem resolve os problemas diários, é ela quem toma as decisões aqui e ali. E o que Pedro está querendo dizer aqui com isso, homens? O que será? Homens, não se esqueçam que apesar das decisões que a sua esposa toma em seu lugar, a responsabilidade final continua sendo minha e sua. Marido não é apenas aquele que assina o cheque, ou passa o cartão ou envia o Pix. E chega no final do dia, agora vou descansar, esquece de mim, vou relaxar. Ih, já vem ela, meu Deus do céu. Já vem a dona encrenca falar de problema. Deixa eu em paz aqui um pouco. Por favor, colabora comigo. Eu trabalhei o dia todo, eu mereço descansar agora. E quer saber, chega de falatório. Irmãos, o homem da casa deve acompanhar o andamento da própria casa. Deve participar da criação dos filhos. Quanta falta, Senhor, quanta falta faz a presença do homem no lar. Quanta falta faz a atuação do homem dentro de um lar. Quanta falta faz a presença de um pai na criação de um filho. Muitas vezes por conta disso, as esposas se veem obrigadas a fazer o papel de mãe e de pai também.
Quando não há uma cobertura real e prática dentro de um lar, irmãos, a mulher, invariavelmente, sempre ficará desprotegida, desamparada. E isso pode gerar um sentimento de abandono. E sem sombra de dúvidas, haverá uma sobrecarga na vida da minha e da sua esposa. Pois além das preocupações que elas por si só já possuem, também irá se preocupar com tudo aquilo que não deveria ser responsabilidade dela. O que adianta se valer somente do sentimento de provisão e não querer saber do restante? De nada adianta querer transferir a responsabilidade do que cabe à esposa. A dela é a dela, a minha, a sua é nossa. E não será dela, irmão, que será cobrado, mas de mim e de você. Deus cobrará dela o que cabe a ela. E ao marido o que cabe a ele e a ela, e aos filhos também. Não basta, irmão, só colocar o dinheiro da casa em cima da mesa. Chegar à noite, sentar na frente da TV ou do celular, pegar o controle, tomar um banho e dormir e se preocupar apenas com o dia de amanhã. Lidar com o nosso lar dessa forma é o mesmo que achar que está vivendo, sei lá, num hotel. Num hotel. Ele passa o dia todo resolvendo problemas no trabalho. E quando ele chega em casa, tudo o que ele não quer saber era o quê? De mais problemas. Irmão, isso é muito cômodo. Isso é, olha, melzinho na chupeta, né? É muito cômodo. Aí responde: e se a sua mulher trabalhasse fora também e agisse assim, irmão? Da mesma forma, como você acha que ia ficar o seu lar? É para pensar nisso? O que seria do meu e do seu lar, dos filhos, da família como um todo? Irmãos, tem muitas irmãs que trabalham fora, auxiliando o seu marido. E louvado seja Deus por isso, não há problema algum. Mas entenda que a sobrecarga nela irá acontecer, porque ela tem as atribuições dela como esposa. E se o marido querer se abster disso, terá problema. Viver a vida comum do lar, segundo o que Pedro nos diz, é muito mais do que colocar comida na mesa, pagar as contas, vestir a esposa e os filhos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Muitos homens não entenderam essa lógica de Deus. Sabe como você pode constatar isso? Olha para os bares e botecos aí. E você vai entender o que eu estou falando. O irresponsável tentará até fugir do dia a dia. Mas de Deus, jamais. E será cobrado. E Pedro continua. Tudo isso que já foi dito tem que ser, sabe, com o quê? Leia comigo a parte B do verso número 7. Com entendimento. Irmãos, o que será que Pedro está querendo dizer com isso daqui? Vamos lá, você chega cansado do trabalho, você resolveu problemas o dia todo, você quer chegar em casa, tomar o seu banho, dar aquela relaxada, assistir o seu futebol, o seu canal favorito, e lá vem a sua esposa falar de problemas que o filho teve na escola, lá vem sua esposa falar sobre o cano da descarga que entupiu, lá vem sua esposa falar sobre a máquina de lavar que quebrou, lá vem sua esposa falar e falar. E a coisa que você mais deseja nesse momento é não escutar nada. Mas como você não é, irmão, e louvado seja Deus por isso, e mesmo que fosse, a esposa iria aprender Libras ou algum outro meio, mas ela iria falar.
que geralmente acontece? E chega! Deu! Pelo amor de Deus, eu não tenho um momento de paz nessa casa. É problema o dia inteiro para resolver. É pepino atrás de pepino, chefe enchendo a paciência, funcionário que dá trabalho, serviço em cima de serviço. E quando chega em casa é mais problema. Chega! Ou pior, o marido chega em casa, a esposa começa a relatar os problemas do dia, reforma da casa, né? Escola das crianças, a geladeira que não esfria mais, fogão de 6 bocas que funciona 3, e o marido olhando para a esposa, fazendo aquela cara de interesse assim, mas se perguntar para ele o que ela falou, duvido lembrar de 10%. É só, Aí ele dá aquela, sabe, aquela pescada assim, na frente da esposa, dizendo assim: olha, você tá pesando demais, eu vou dormir aqui na sua frente. Meus irmãos, presta atenção, vai por mim. Se tem uma coisa que nenhuma esposa gosta, é de se sentir menosprezada. É você olhar para o dia dela e achar que é muito menos importante que o seu. Irmãos, eu, de modo bem particular, eu tenho lutas com isso, irmãos. E como eu tenho lutado com isso? Eu tenho me esforçado a cada dia a olhar para minha esposa, parar o que eu estou fazendo e ouvi-la. Nós sabemos, irmãos, que é uma tarefa difícil para o homem. O homem é mais prático. O homem, ele tem o pensamento, a forma de agir. E a mulher é diferente. Mas nós temos, irmãos, que parar e ouvir as nossas esposas. Temos que fazer isso. Temos que fazer isso. Mas o mais provável é: não, depois eu vejo isso. Não, depois eu faço. Não precisa ficar lembrando toda hora. Já faz 3 meses isso aqui. E toda hora. E isso se o marido for de fato temente a Deus. Pois se ele for um incrédulo, fatalmente, ele vai para o boteco. E fazer o quê? Encher a lata. Voltar de madrugada, após a esposa dormir, para aí sim querer ter um pouco de paz. Meus irmãos, dentro de um lar e fora dele, tudo o que acontece envolvendo sua esposa, seus filhos, é responsabilidade minha e sua. E é de mim e de você que será cobrado. Não se iluda. Ser negligente, acomodado, relaxado com a família, com o seu lar, sem buscar entendimento que vem do alto, você estará fadado a uma vida de lamento, desilusões, tristeza. E isso é com todos os demais. E a cobrança virá do mesmo jeito. Pois Deus comissionou e capacitou eu e você. Lhe deu um manual de instruções. Está aqui, na minha e na sua mão. Que corresponda ao que foi confiado a mim e a você. E olha o que Pedro vai dizer em como devemos agir com nossas esposas. Continua a leitura comigo da parte C do verso número 7. Dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. E aqui, irmão, precisamos entender algumas coisas aqui, Vamos lá. Eu e você não honramos as nossas mulheres apenas colocando comida na mesa, pagando as contas e vestindo a família. Você quer honrar sua esposa? Comece parando tudo, irmão. Tudo. Tudo que você estiver fazendo. E ouça. Ouça o que ela tem a te dizer. A ciência moderna constatou em estudos sérios, irmãos. Sérios.
que a mulher fala em média 13 mil palavras a mais que o homem em um único dia. Elas falam em média 20 mil palavras e o homem apenas 7. Já se perguntou por que disso? Aliás, você sabia disso? Irmãos, a perfeição de Deus, ela me impressiona. É um negócio que é meticuloso, é um negócio... Se com 13 mil palavras a mais a coisa já não anda como deveria, imagina, irmão, se fosse o contrário. Pensa comigo. E Pedro menciona a esposa como parte mais frágil na criação. Pedro, de maneira alguma, está menosprezando a mulher, muito, mas muito pelo contrário. A fragilidade aqui não tem nada a ver com competência física ou mental. Pois tem muitas mulheres que se sobressaem aos homens em muitas áreas da vida comum de um lar. O que não significa que deva ser assim. Ela assim geralmente o faz, sendo uma serva de Deus. É porque o marido não está dando a devida atenção àquilo. Ou alguém vai ter que fazer. Aí ela o quê? Se antecipa. Porque ela olha para o lado e o maridão está lá. Ele nem se mexe. Aí ela vai e faz. E muitas vezes, irmãos, dá um baile no marido. Faz muito melhor do que ele. Mas é o dever dela? Não. É responsabilidade dela? Não. Mas tem que fazer? Sim. Então ela faz. E aqui, esposas, não ache que é precedente para você se sentir o quê? Superior ao seu marido. Irmãs, isso é pecado. Pelo amor de Deus, fuja disso. Lute contra isso. Não se coloque em oposição ao Senhor. Agora, maridão, você quer honrar a sua esposa? Além de, com muito entendimento, ouvi-la com atenção, você fizer o que é devido, e ainda de quebra você elogiar a beleza dela, sabe? A feminilidade dela, elogiar ela como mãe, como esposa, como serva. Ah, garoto, você se prepara, que a noite vai ser longa. Vai ser longa. E Deus se agrada muito disso. Irmãos, o entendimento não significa que só deva ser na vertical, mas na horizontal também. Se é que você está me entendendo, marido e esposa. Toda mulher de verdade temente a Deus, que não se deixou ser influenciada, ser infectada por esse câncer chamado feminismo, gosta de se sentir como a parte mais frágil, a parte mais delicada, a parte que precisa de atenção, sabe? Ser conduzida como uma joia preciosa, um tesouro, mulher virtuosa, quem achará? Lembra de Provérbios? Mulher frágil na Bíblia é nesse sentido aqui. Tem que ser tratada com reverência, sim. Sabe por quê, irmãos? Continua a leitura da parte C. E herdeira convosco da graça da vida. Maridos, nossas esposas também é filha do Rei dos Reis. Herdeiras, junto de nós, da mesma graça que recai sobre as nossas vidas. A pessoa mais importante do mundo para mim e para você, maridão. Mais do que os nossos filhos. E aqui também temos lutas, que veremos mais a seguir. Com essas palavras, Deus afirma que para Ele, homens e mulheres têm o mesmo valor. O que muda entre um e outro são as funções que o Senhor comissiona de forma particular. E sobre a vida dela, você, homem, prestará contas ao Rei dos Reis. Amém? Nós prestaremos contas, irmãos. Desafio você, marido, e também me desafio. Que está aqui também o que vai assistir nós lá em casa.
Faça um teste. Faz isso, essa semana. Amanhã, se possível. Ouça a sua esposa, irmão. Ouça. Se prontifique a ela no que ela precisar. Honre a sua esposa como parte mais frágil, com toda a reverência que ela merece. Elogie a sua esposa. Elogie a feminilidade dela. Elogie a sua... Lembra quando você namorava? Você vendia elogio de graça, assim, todo mundo. Minha namorada, nossa, coisa mais linda. Era assim. E por que no casamento tem que parar, irmão? Não. No casamento tem que aumentar isso. Porque você vai estar confirmando a decisão que você tomou lá atrás. Ela também é filha do rei. O desafio é isso. Faz isso. Honre a sua esposa como parte mais frágil, com toda a reverência que ela merece. Depois você chega para mim e comenta como é que foi o seu dia. Como é que foi a sua semana. Como serão os próximos dias se você de fato começar a fazer isso. Amém, irmãos? Faça isso. Como um desafio dado por Deus a mim e a você. Depois você me conta. O projeto de Deus para o casal, para a família, ele é perfeito. Somos nós que fazemos tudo desandar quando não damos ouvido à vontade dele, à sua palavra. Pedro, quando escreve esse texto, o mundo em que as mulheres viviam, irmãos, era bem diferente de hoje. Tanto no contexto pagão, quanto no judeu, o que eles estavam inseridos. Se tinha uma coisa que mulher não tinha, era direito algum naquela época. Mulher era a última a falar, e a primeira a tomar croque na cabeça. Irmãos, a mulher podia ser repudiada pelo marido, por qualquer motivo. Desde os mais sérios aos mais banais. Nós já vimos isso aqui. E Deus vem e diz a mim e a você, homens, deem honras à sua mulher, como parte mais frágil, herdeira junto contigo da graça da vida, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Cristo Jesus. Deus aqui está falando a nós, líderes, duas coisas muito importantes. Primeira, dê honra à sua esposa, pois eu a fiz para estar na dependência, debaixo da sua responsabilidade. E se você for negligente com ela, você se prepara, pois será comigo que você vai ter que se ver. Vocês dois, para mim, são de iguais tamanhos, mas entre vocês, ela é a parte delicada. Portanto, olha lá, maridão, como que você vai olhar para sua esposa. Assim como a graça de meu filho amado recairá sobre você, recairá sobre ela também. E a segunda, ai de vocês, se vocês não cuidarem delas de forma adequada. Sabe por quê? Leia comigo o final do verso 7. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Meus irmãos, aqui há um alerta grave de Deus para mim e para você. Quando Pedro se refere ao impedimento das orações do marido, eu creio que ele não se refere a esse impedimento como sendo por parte da esposa, mas sim por parte dele. Sabe por quê? Parte de Deus. Sabe por quê? Porque o contexto religioso que as pessoas viviam naquela época, em que Pedro vai escrever essa carta, era de uma hipocrisia, irmão, sem tamanho. Não mudou muita coisa hoje. Muitos judeus, eles iam ao templo fazer suas ofertas e orações, petições a Deus, mas em casa era um carrasco com as suas esposas. E se nós trouxermos isso para os dias de hoje, em alguns contextos por aí, a igreja não está ficando muito longe disso não, irmão. Infelizmente. Tem homens que se dizem crentes em Cristo. Mas quando você olha para a esposa dela, para os filhos, está gritando no olhares deles. Não é não. Não. Não é não. Mas não é mesmo.
na igreja, em público, são tratados de uma forma, dentro de casa, é outra, totalmente diferente. Irmãos, você pode esconder isso da sociedade, mas de Deus não. E Ele sabe de tudo isso. Portanto, Deus está alertando aqui, está avisando, homem, marido, que não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer propósito, se o propósito a qual Deus te levantou, você não está cumprindo. Suas orações não passarão do teto acima das suas cabeças. As bênçãos de Deus irão cessar na sua vida, como se fecha uma torneira de água corrente. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é hipocrisia religiosa. Lembra com quem Cristo passou o ministério inteiro confrontando, batendo, amaldiçoando? Fariseus hipócritas. Como Jesus os chamou? Raça de víboras. Portanto, amados, de nada adianta implorar as bênçãos de Deus na minha e na sua vida, de modo particular, se você em nada abençoa a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos e a vida comum do seu lar. Amém, irmãos? Em nada. E eu gostaria, irmãos, de encerrar citando as palavras de um pregador do passado que falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que falará ao seu também. Hayden Wilson Tozer, ou como é conhecido, A.W. Tozer. Foi um pastor protestante, nascido nos Estados Unidos em 1897 e faleceu no Canadá em 1963. E dentre tantas obras, Tozer descreveu 7 características que devem estar presentes na vida de todo homem, de todo marido que deseja sim ser espiritual. Eu gostaria que ambos, maridos e esposas, lembre, esposa, você é auxiliadora dele, preste atenção também. Maridão, se esforça aí agora. O autor disse assim: um homem, um marido que deseja ser espiritual, primeiro ele deseja ser santo, antes de querer ser feliz. 2, e ele só poderá ser considerado espiritual quando querer ver a honra de Deus promovida através da sua vida, mesmo que isso signifique que ele próprio deva sofrer desonra ou perda temporária. 3, o homem, o marido espiritual, deseja levar a sua cruz. Muitos cristãos aceitam a adversidade ou tribulação como um suspiro e dizem que é a sua cruz, esquecidos de que elas também sobrevêm igual no santo e ao pecador. A cruz é aquela adversidade extraordinária que nos sobrevém como resultado da nossa obediência a Cristo, se sobrepondo acima de todas as nossas dificuldades diárias. E essa cruz não nos é imposta. Nós a tomamos voluntariamente, com pleno conhecimento das suas consequências. 4, ainda, o homem, o marido cristão, que quer ser espiritual, quando ele vê todas as coisas do ponto de vista de Deus, ele assim o será. A capacidade de pesar todas as coisas na balança divina e de atribuir-lhe o mesmo valor atribuído por Deus é sinal de vida cheia do Espírito Santo. 5, outro desejo que caracteriza o homem espiritual é morrer com retidão, antes de querer viver no erro. 6, ele deseja ver os outros progredirem, mesmo isso sendo às suas custas. Ele quer ver os outros irmãos, os outros cristãos acima dele.
E fica feliz quando os outros são promovidos e ele não. E 7, o homem, o marido, o servo espiritual, habitualmente faz julgamentos segundo o que é eterno, e não julgamentos temporais, que levam apenas o tempo de uma vida. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude nessa árdua, mas recompensadora missão de sermos líderes de nossas famílias e de nossos lares. Que Ele nos dê mais da sua graça, que Ele nos agracie. Peça, irmão, ore e confie em Deus, para que nós possamos honrar nossas esposas, amar nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Que sejamos espelhos, irmãos, refletivos do Evangelho de Cristo, na vida do meu e do seu filho, da minha e da sua filha. E que eles possam olhar para nós e enxergar Jesus através de nós. Em tudo o que façamos, em tudo o que dizemos e o que vivemos. Temos que fazer isso em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Não ache que isso é capacidade minha e sua. Pois não é. Dobre seu joelho, peça a Deus. Clame por essa graça na tua vida. Que Deus tem prazer em agraciar aquele que quer viver segundo a sua vontade. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça.